Você, mesmo sentado, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus 5, de 14 a 16. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem aí, tá bom? Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Se você está com dificuldade de enxergar na sua Bíblia, o telão está aqui para nos auxiliar, tá bom? Diz assim, Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vivam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Orar. Te damos graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante da sua palavra. Peço a Ti, Pai, que me ajude a compartilhá-la, que a sua voz seja ouvida, e os nossos irmãos, com o auxílio do Senhor, do Teu Santo Espírito, tenham suas mentes e os seus corações preparados, prontos para receber a sua palavra. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa a luz brilhar. Esse é o tema da mensagem desta noite. Jesus, ele, antes de iniciar estas palavras, Jesus está fazendo uma comparação anterior do crente com o sal da terra. E aí ele segue dizendo que além de termos uma função semelhante à do sal aqui nesta terra, ele também nos diz que nós somos a luz deste mundo. E este é o primeiro de muitos exemplos que o Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus do Novo Testamento, usa a natureza da luz em função da vida do crente. Se nós pararmos para pensar nas palavras do Senhor Jesus, nos comparando à luz do mundo, nós poderíamos muito bem nos sentir elogiados pelo Mestre. É interessante, porque o próprio Senhor Jesus diz que ele, enquanto estiver no mundo, ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo está nos comparando com ele. Que privilégio, não? Sim. Quando Jesus usa essa expressão, Jesus está dizendo algo que para o judeu era muito familiar. Jesus está conversando ali com o povo da sua nação. Era comum os judeus dizerem sobre si mesmos que eles eram a luz dos gentios. Tanto é que naquela época havia um rabino muito famoso que era apelidado como Lâmpada de Israel. O que eu quero dizer com isso é que quando Jesus usa esse termo luz do mundo, ele não está falando para as pessoas que não entendem acerca dessa expressão. Eles entendiam muito bem. Mas uma coisa os judeus sabiam bem, meus irmãos, e isso nós precisamos guardar. Eles sabiam bem e eles não podiam pensar diferente, porque isso era uma questão cultural. Ninguém era capaz de acender a sua própria luz. Guarde isso. Jerusalém, de fato, era e podia ser a luz para os gentios. Mas uma coisa eles sabiam, uma coisa eles não negavam, que essa luz Deus tinha acendido. Não era uma luz que eles
focavam, iluminavam por si só. Havia alguém por trás deles. Se Jesus não estivesse por trás de Israel, Israel não poderia iluminar as nações. Toda luz que brilha sobre Israel, toda luz que brilha sobre o homem e a mulher de Deus, não é luz própria. Essa luz vem de Deus. Aqui existem alguns elementos envolvidos neste ministério de reflexão de luz, os quais nos são apresentados pela palavra de Deus. Em João, capítulo 5, versículo 35, a Bíblia vai dizer que o testemunho de João Batista foi visto como luz para os judeus. Em Atos 13:4, a Bíblia vai nos ensinar, vai nos dizer que o testemunho de Paulo e Barnabé era visto como uma luz, não para os judeus, mas para os gentios. Lucas 16, versículo 8, assim como João 12:36 e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia nos chama de filhos da luz. E como filhos da luz, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12, nós devemos colocar a armadura de luz. Mas lá em Efésios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos diz que nós devemos andar na luz. A expressão resplandeça a vossa luz. A luz que emana do crente, ela tem como sua fonte o Senhor Jesus Cristo. Já fizeram uma comparação lá atrás, uma analogia acerca dessa luz que nós refletimos com a luz que a própria lua reflete sobre a terra. A ciência já provou que a lua não tem luz própria. E quando ela ilumina a terra, ela está espelhando, refletindo a luz do sol. Nós também já ouvimos a expressão, a noiva está radiante. Quando você olha para a noiva, né, e vê algumas pessoas dizendo, olha, a noiva está radiante, nós precisamos entender que estar linda, estar esplendorosa, estar deslumbrante, são coisas totalmente diferentes de estar radiante. Quando nós olhamos para algo radiante, nós precisamos entender que existe alguma coisa por trás daquilo. Não é alguma coisa por cima daquilo. Alguma coisa que enaltece aquilo. Uma noiva radiante é uma noiva que, de fato, está totalmente, completamente amada e amando o seu esposo. Nesta noite, meus irmãos, com a graça e a direção do Espírito Santo de Deus sobre mim, sobre nós vamos aprender os 3 aspectos que nós devemos observar se nós quisermos fazer jus à ordem do Mestre, nos ordenando, nos dizendo que precisamos ser luz. E nós vamos entender esses aspectos respondendo uma pergunta muito simples. O que Jesus de fato quis dizer ao afirmar que o cristão é a luz do mundo? O primeiro aspecto é que uma luz, acima de tudo e em primeiro termo, é algo cuja razão de ser é que seja vista. A luz existe, em primeiro lugar, para que seja vista. No interior das casas de Israel, palestinos, naquela época era muito escuro e era comum as casas serem escuras porque as janelas eram pequenas.
muito pequenas mesmo. A abertura tinha algumas casas circular, cerca de 30 centímetros ou 40 centímetros de diâmetro. E era necessário que houvesse ali uma fonte de iluminação, até mesmo de dia. As lâmpadas que se usavam ali eram recipientes de barro. Não sei se você já assistiu em algum momento filmes sobre a vida de Cristo ou filmes da época do Senhor Jesus e teve o privilégio de ver ali alguma candeia. É algo feito de barro e ali tem muito azeite. E ela fica sempre em cima de um castiçal ou de um candelabro, que é feito de madeira rústica, um acabamento bem rústico mesmo. Consegue imaginar? Pensa no seu candelabro lá na sua casa. É óbvio que era diferente, mas pensa que ali, ao invés de ter uma vela, era um azeite. E tinha um pavio, nós podemos chamar de pavio, que precisava ser aceso e era muito difícil de acender aquilo. Quase sempre essa lâmpada ou candeia estava colocada sobre este candelabro. E quando as pessoas saíam das suas casas ali, elas colocavam sobre este candelabro uma vasilha também de barro, para manter aquela luz ainda acesa, mas para evitar um desastre, um acidente. Meus irmãos, a primeira missão da luz é que ela seja vista por todos. Da mesma maneira que o cristianismo deve ser visto por todos. O Senhor Jesus está dizendo que a luz deve brilhar em nós. O Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, que nós devemos mostrar para as pessoas quem é Jesus. Meus irmãos, o cristianismo de uma pessoa deve ser perfeitamente visível para todos aqueles que estão ao redor desta pessoa, mas ainda deve ser uma profissão de fé não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dessas quatro paredes. O cristianismo que eu e você devemos mostrar para este mundo deve ser visível até mesmo nas atividades seculares. Nós devemos demonstrar o nosso cristianismo na maneira de tratar o nosso empregado, na maneira de tratar as pessoas que nos atendem no supermercado, no modo de pedir o que desejamos comer quando nós vamos a um restaurante. O nosso cristianismo deve ser visto, expressado e anunciado, até mesmo para com aqueles que nos dão ordem. O nosso cristianismo, a luz que brilha em nós, deve ser vista pelo mundo, até mesmo na maneira como nós dirigimos. Na atitude, quando nós nos divertimos ou disputamos algumas coisas. Meus irmãos, o cristão, ele deve ser cristão na fábrica. A luz deve brilhar na oficina, no laboratório, na escola, na sala de cirurgia. A luz deve brilhar na quadra de esportes, de futebol, na praia. Essa luz deve brilhar na igreja. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Isso significa que a fé que um homem ou uma mulher professa deve ser visível para todos em sua vida aqui neste mundo. Não adianta
você dedicar a sua vida inteira para que as pessoas que te cercam dentro da igreja possam olhar para você e ver que você, de fato, é um crente. Você deve não limitar os seus esforços para que as pessoas que estão lá fora possam ver brilhar em você a luz de Cristo. Acontece que muitas vezes nós, como cristãos, estamos esquecendo que o nosso papel é fazer com que as pessoas possam ver esse brilho em nós. E nós fazemos isso de diversas formas. Nós impedimos que as pessoas vejam a luz em nós quando nós deixamos de fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Nós deixamos as pessoas viverem no escuro deste mundo quando, através do nosso egoísmo, deixamos de expressar, de revelar a luz de Cristo a ela. Em segundo lugar, essa luz serve de guia. Samuel é um jovem que está hoje lá em Afuá, lá perto do Pará. Está trabalhando com os ribeirinhos em suas férias. Está ajudando os missionários ali. Meus irmãos, quando um rio desemboca no mar, ele tem, algumas pessoas chamam aquilo de braço. Então o rio tem uma espécie de caminho que ele vai trilhando até chegar no mar. Em alguns locais, em alguns rios, em alguns locais, à noite se acende ali algumas luzes naquele rio para ajudar as pessoas que estão de barco a chegarem no mar. E elas vão se guiando pelas luzes que estão naquele rio. Então elas vão olhando aquelas luzes e vão se baseando por aquelas luzes até chegar no mar. Quando eu venho de São Paulo para o Paraná, eu não gosto de chegar aqui nessas estradas à noite, porque pouquíssimas estradas têm iluminação. Meus irmãos, quando eu vou visitar os nossos irmãos no sítio, das 5 horas, 5 e meia, eu já estou despedindo, porque eu começo a despedir às 5 e meia, 6 e meia eu estou saindo de lá, ainda tem sol. Mas eu já caí na besteira de sair de lá à noite. E eu fiz uma experiência. Estava eu, a Ingrid e as meninas, eu apaguei os faróis. Que dificuldade que é para a gente enxergar. Dificilmente alguém que não conhece aquelas estradas conseguiria sair de lá para cá, do início ao fim do trajeto, com os faróis apagados. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ser a luz desse mundo, Ele está nos dizendo que nós devemos servir as pessoas deste mundo como guia delas. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios que o Deus deste mundo cegou as pessoas. O cristão deve iluminar o caminho dos seus semelhantes, de modo que necessariamente todo crente deve ser um exemplo para as outras pessoas. Quando eu digo que nós precisamos ser um guia para este mundo, Deus precisa de homens e mulheres corajosos, principalmente na era que nós estamos vivendo. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos tomar decisões e atitudes que outras pessoas não estão tendo coragem para tomar. Suponhamos que há um grupo de pessoas e que alguém propõe que se faça algo que não é moralmente correto. Pense nisso. A menos que outros que estão ali fazendo parte desse grupo se manifestem, muitos que são contrários a essas ideias se calarão. Mas quando uma pessoa no meio desse grupo diz, olha, com isso eu não concordo, eu não quero fazer parte disso, você pode ter certeza
que outras pessoas que pensam igual a essas se levantarão e vão dizer assim: eu também não. Eu também não. O mundo precisa de pessoas que digam não para o pecado. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que sabem que determinadas atitudes não devem ser tomadas, mas por constrangimento, medo ou covardia, precisam de pessoas que digam não, para que elas também se levantem e não pratiquem. Muitas pessoas neste mundo precisam de coragem, porque muitas pessoas neste mundo não conseguem se defender sozinhas. Quando alguém disser para você que o seu filho precisa escolher aquilo que a Bíblia diz que ele não pode escolher, você precisa ensinar para o seu filho a dizer não. E você precisa dizer para as outras pessoas que você está ensinando o seu filho a dizer não, para que você possa guiar essas pessoas a tomar a atitude correta. Quando alguém chegar em você e disser assim: olha, você não pode mais pregar a palavra de Deus, você precisa dizer para essa pessoa: eu preciso pregar a palavra de Deus. E você precisa dizer para os seus irmãos que estão com medo de pregar a palavra de Deus, porque ouviu de alguém que eles não podem pregar a palavra de Deus. Diga para os seus irmãos: vocês precisam continuar pregando a palavra de Deus. Em 2001, meu chefe, eu abri a Bíblia no computador da empresa. E ele disse para mim assim: nunca mais você abra isso neste computador. Eu nunca mais abri mesmo no computador. Mas eu abri a Bíblia sobre a minha mesa. Ali ele não podia fazer nada. Uma vez uma pessoa disse para mim, num outro emprego: você vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Porque é dessa forma que essa empresa trabalha. E eu disse: eu não posso fazer. Deixa eu fazer desse jeito durante um mês. E se eu não der resultado, vocês me mandam embora. Eu fiz o que a Bíblia mandava eu fazer durante um mês. E Deus, com a sua graça, me deu a oportunidade de mostrar aos meus chefes que o resultado dessa atitude bíblica gerou 3 vezes mais lucro para a empresa do que pessoas que estavam ali há 3, 4 anos. Eu tinha 4 meses na empresa. Mas sabe o que foi mais triste, meu irmão? É que quando eu disse que eu não ia fazer, uma pessoa que estava atrás de mim, crente, há anos, disse assim para mim: faça o que o chefe está mandando, porque você precisa garantir o leite das crianças. Eu nem tinha filho ainda. E eu disse para ele assim: quem garante o leite das suas crianças é Deus, não é o seu chefe. Meus irmãos, nós precisamos ser guias. Nós precisamos iluminar os caminhos das pessoas. A atitude que esse outro nosso irmão tomou foi uma atitude totalmente contrária àquilo que nós estamos vendo aqui. E às vezes, muitas vezes nas nossas vidas, nós estamos fazendo errado. Nós estamos deixando de mostrar o caminho para as pessoas, com medo de sermos constrangidos. Uma das coisas que este mundo em que nós vivemos necessita desesperadamente são de pessoas que estejam dispostas a concentrar a sua vida e as suas atitudes naquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Nós não
vamos influenciar as pessoas a seguirem os passos de Jesus se nós formos covardes. Mas, meus irmãos, muito mais do que proporcionar às pessoas deste mundo um caminho de pureza moral. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos ser luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que nós precisamos iluminar os caminhos destas pessoas para a salvação eterna. Nós precisamos ser luzeiros no meio deste mundo, para que as pessoas, através de nós, como instrumentos na mão de Deus, auxiliados pelo teu Santo Espírito, mostrar para estas pessoas que o caminho que elas estão seguindo sem Jesus é o caminho das trevas. Elas precisam olhar para nós e ver em nós um caminho que leva a ela, que vai levar estas pessoas para a cruz de Cristo. Se nós não refletirmos a luz de Jesus neste mundo, nós vamos passar por pessoas sem evitar que elas possam enxergar este caminho. Entende? Eu não quero dizer que quando você não reflete a luz de Cristo, não mostra para essas pessoas o caminho para a eternidade, você está chutando essas pessoas para a escuridão eterna, a prisão eterna, ao inferno. Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que você está sendo negligente quanto à oportunidade que você tem de mostrar a essas pessoas que elas têm um caminho melhor para seguir. O mundo precisa ver, através da luz que brilha em nós, a fonte dessa luz. O mundo precisa olhar para mim, para você, e ver que essa luz não é própria de mim, não é própria sua. Essa luz não é nossa. Essa luz tem alguém que gera ela, que é Jesus. O mundo precisa conhecer a Cristo, porque Cristo, segundo João 14,6, é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. E o terceiro aspecto dessa luz, e o último aspecto desta noite, é que uma luz, além de servir para ser vista, além de servir para guiar, a luz, ela serve como advertência. Quando existe algum perigo no caminho, e é de noite, o mais correto é se acender uma luz para nos advertir, fazer com que consigamos chegar no destino correto. Existe um profissional na área da aviação que eu chamo de chamador de avião. Quando o avião ele vai pousar na pista, ele é guiado pelas luzes que estão no chão. Mas quando o avião vai estacionar, ele é guiado pelas luzes que uma pessoa segura nas suas mãos. São duas lâmpadas que ficam chamando o avião. E o piloto do avião ele não consegue ver o chão. E naquele chão tem uma linha. E aquele homem que está advertindo, guiando e se mostrando para o piloto do avião, ele vai fazendo sinais para que o piloto do avião consiga seguir em linha reta. A linha está no chão. Se o piloto estiver mais para o lado esquerdo da linha, ele com essa mão chamando aqui, ele fica com essa mão apontando para o lado que o motorista ou que o piloto precisa seguir. Muitas vezes o dever do cristão é advertir as pessoas, principalmente os outros cristãos, acerca do perigo que está à sua volta. Nós precisamos servir os nossos irmãos desta maneira. Mas isso é muito delicado. Isso é muito difícil. Nós precisamos, como luz, mostrar para as pessoas que elas estão andando em um caminho em que o Senhor não se agrada.
Mas existe a história de uma professora e diretora de uma escola cristã. Todas as vezes que ela precisava repreender um aluno, ela colocava a mão sobre os ombros desse aluno. Então, ela dizia para este aluno aquilo que ele estava fazendo que era errado. Mas ela nunca deixava de dizer o que ele precisava fazer como certo. Se transmitirmos as nossas advertências sem a vontade de ferir alguém, se nós transmitirmos as nossas advertências sem o intuito de simplesmente criticar, de meramente condenar, mas com amor, a gente vai alcançar esse objetivo. Meus irmãos, a luz que fica visível, a luz que adverte do perigo, a luz que indica o caminho, estes são os 3 aspectos da luz que deve brilhar no cristão. As pessoas estão vendo em você a luz. As pessoas, por meio de você, por meio da luz que brilha em você, estão acertando o caminho. A luz que brilha em você, brilha de modo suficiente para advertir as pessoas em amor acerca do caminho errado em que elas estão, das decisões erradas que elas tomam, da direção errada que elas se dirigem. Antes de terminar essa mensagem, eu quero chamar a atenção dos irmãos para 2 coisas aqui. E a primeira coisa é, de fato, os homens devem ver as nossas boas ações. Eles devem ver os nossos bons comportamentos. Eles devem ver as nossas boas atitudes. Os homens devem olhar para nós e ver em nós pessoas boas. No grego, meus irmãos, de uma maneira bem simples, existem 2 palavras que traduzem bom, a palavra coisas boas. Uma delas significa a bondade direta de alguma coisa. E a segunda delas significa que algo não somente é bom, mas também é belo. Significa algo bom de tal maneira que atrai. Algo bom de tal maneira que se torna desejável. E é esta palavra que Deus usa neste versículo. As boas ações do cristão, elas não devem ser somente boas, mas elas devem ser boas a ponto de alguém querer viver aquilo que nós vivemos. Ela deve ser boa a ponto de alguém querer, desejar, almejar, saber quem nós servimos. O mal de muitas pessoas que acreditam ser boas é que a atitude de algumas dessas pessoas se apresenta fria, uma bondade dura, uma bondade rígida. Meus irmãos, existe bondade que atrai, mas existe bondade que repele, que espanta. Quando nós vemos bondade cristã, existe nesta bondade um certo encanto que torna essa bondade algo belo, algo prazeroso. Você pode fazer o bem para uma pessoa. Você pode fazer o bem para uma pessoa arrastando essa pessoa da rua, pela gola da sua camisa, tirando-a do sol e colocando ela debaixo de uma sombra, jogando um balde de água gelado sobre ela. Isso é bom para essa pessoa. Ela saiu daquele sol. Agora ela está numa sombra. Está debaixo de uma sombra
agora fresca. Mas é muito melhor você pegar essa pessoa pelos braços, colocá-la num local, além de sombroso, confortável, e oferecer para essa pessoa um copo de água. Consegue entender? É bom. É bom você dizer para as pessoas que elas estão erradas. É ótimo você olhar para as pessoas e dizer assim, olha, você está em pecado. Mas é muito melhor dizer para as pessoas, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero dizer para você que o que você está fazendo não é certo. Que o que você está fazendo ofende o nosso Deus. Mas eu estou aqui para ser uma bênção para você. E para, junto com você, tentar vencer essa sua dificuldade. Entende? Isso é cristianismo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês acerca de ser luz no mundo. As pessoas devem olhar para nós e ver esses aspectos da luz, mas sem graça não adianta. E a segunda coisa que você precisa notar é que as nossas boas ações não devem ter o propósito de atrair a atenção, a benevolência, a glória das pessoas para nós. Entende? Existe um homem chamado D.L. Moody. Ele escreveu vários livros, ele tem um compêndio de comentário bíblico. Algumas pessoas o conhecem. A história fala que este homem chegou, depois de se converter numa igreja, e queria ensinar nesta igreja. E os professores e a direção da escola bíblica, o superintendente, junto com os professores, chegaram à conclusão de que não seria possível, porque as salas já tinham seus professores. E se ele quisesse ensinar, ele precisaria ter uma sala para ele, mas não tinha. E a história vai dizer que este homem saiu nos quarteirões da igreja e atraiu crianças e mais crianças. E encheu a igreja e tornou-se naquela igreja a sala mais populosa da escola bíblica. Mas esse homem estava numa conferência que foi realizada por jovens de uma igreja no período em que aquele homem estava vivendo. E no final daquela conferência, os jovens suados, cansados, chegaram até ele e disseram assim: o que o senhor achou desta conferência? Fomos nós que preparamos tudo isso. Fomos nós que dedicamos a nossa vida no decorrer deste ano inteiro para que esta programação pudesse alcançar o seu objetivo. Os jovens olharam para ele: o que o senhor diz? Ele disse assim: foram vocês? E eles disseram para o Moody: olha como os nossos rostos estão brilhando. É claro que fomos nós. Então, D.L. Moody, esse pregador, respondeu: Moisés não estava tão ansioso como vocês de que seu rosto brilhasse. Moody está dizendo para eles o seguinte: Moisés encontrou Deus e ele escondeu o brilho do seu rosto diante das pessoas. Moody está dizendo para aqueles jovens: olha, o que vocês precisam entender é que a glória de tudo isso que aconteceu é de Deus, não é de vocês. Meus irmãos, em 25 de outubro de 1415, houve uma batalha entre França e Inglaterra. Quem estava reinando sobre a Inglaterra naquele período era Henrique V. O exército francês era muito maior do que o exército inglês. Mas Henrique V, com uma estratégia fantástica,
fenomenal e até sobrenatural, conseguiu vencer essa batalha com seu exército. E chegaram diante de Henrique V e exaltaram esse homem, disseram: o senhor é um rei inteligente, o senhor é um rei sábio. Se não fosse a sua estratégia, Inglaterra não teria vencido França. E o Henrique V disse: não. Se não fosse o Deus que eu sirvo, porque se não fosse esse Deus, Inglaterra teria perdido essa batalha para a França. O cristão nunca pensa no que tem feito. O cristão deve pensar naquilo que Deus lhe permitiu fazer. A nossa luz deve brilhar, mas você deve entender que essa luz que brilha em você não é sua. Você deve entender que quando as pessoas forem atraídas a Cristo através da sua vida, lembre-se, é Deus. Não é você. Nós só somos meros refletores. E nós só precisamos deixar a luz brilhar. Nós não emanamos luz. Nós refletimos a luz de alguém que emana essa luz. Nós nunca devemos procurar fazer que o olhar dos homens se concentre em nós. Nós precisamos fazer com que as pessoas, através de nós, sejam conduzidas a Deus. Meus irmãos, se você, porventura, passe o tempo todo pensando no louvor, na gratidão, no prestígio que você pode obter por causa dos seus bens feitos através das pessoas, você nem sequer começou a transitar pelo caminho de Cristo. Se você em algum momento da sua vida tomou alguma atitude, que seja esta atitude louvável, você precisa reconhecer imediatamente que isto é de Deus, não é de você. Não há nada bom em nós que possa atrair alguém a Cristo. Não há nada bom em mim e você que possa fazer despertar o coração de alguém que está lá fora para Cristo. E se existe alguma coisa que nós possamos chamar de boas, que está em nós, que desperte o desejo de alguém lá de fora para Cristo, este algo bom que está em mim e você é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus agindo por meio de nós. A luz de Cristo vai brilhar em você na medida que você reconheça que sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, nada você pode fazer. Se você não reconhecer que as suas boas ações, a sua eloquência talvez, a sua intelectualidade talvez, não servirão para nada, se não por meio de Cristo, você está fadado ao fracasso. Eu conheço homens simples, mas totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus, que tem atraído pessoas a Cristo. E sabe o que mais me chama a atenção nesta pessoa? Que ele sempre diz: Cristo salvou mais um. O Espírito Santo de Deus convenceu mais um. A obra de Deus foi feita na vida desta pessoa. Sabe o que ele revela através dessas palavras? Glória exclusiva de Deus. A luz de Deus vai brilhar em mim, vai brilhar em você. Eu não tenho dúvida de que você quer que a luz de Deus, que a luz de Cristo brilhe em você. Eu não tenho dúvida que esse é o desejo do seu coração. Mas eu não quero que você saia daqui sem entender que toda a glória é do Pai. Toda a glória é do Senhor. Talvez você já tenha feito grandes coisas na sua vida, na sua caminhada, na sua carreira cristã. E se talvez até hoje você não tenha tido a humildade de reconhecer que é Deus
que nesta noite você possa prestar atenção nisso e dizer: se não fosse por Deus, eu não tinha chegado até aqui. Se não fosse por Deus, as coisas não teriam acontecido da maneira como aconteceram. Se não fosse por Deus, eu não teria nenhum prato de comida na minha mesa. Se não fosse por Deus, nem neste culto, aqui eu estaria. O que eu quero dizer para você, se você acha que você está aqui porque você quis, eu quero dizer para você que você está enganado. Você está aqui foi porque Deus te trouxe aqui. Mas pastor, eu quis, eu senti o desejo. Quem colocou esse desejo no seu coração? Quem tem alimentado esse desejo na sua vida? Quem é que tem te dado disposição? Por mais difícil que você tenha entendido que é estar aqui na casa do Senhor, por mais difícil que você entenda ser, sair da sua casa e chegar até aqui, foi Deus que te trouxe. É Deus que nos dá essas condições. É Deus que nos proporciona tudo isso. É Deus que faz tudo para todos, através de nós. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero que minha luz brilhe. É um privilégio para mim poder ser orientado pelo o Pai das luzes, a luz de fato que é Jesus, a ser como Ele, para que as pessoas possam ver essa luz, para que essas pessoas possam ser guiadas por esta luz, para que as pessoas possam ser advertidas, corrigidas por essa luz. Eu quero ser essa luz. Eu quero que essa luz brilhe em mim, Pai, mas eu não quero, de maneira nenhuma, que essa luz brilhe sem que eu reconheça que ela não é minha, sem que eu reconheça que ela não vem de mim, sem que eu reconheça que eu sou somente um instrumento que reflete essa luz. Mas eu também, Pai amado, eu quero que o Senhor me ajude a fazer com que essa luz brilhe em mim, de modo que as pessoas possam ver a bondade do Evangelho em mim. Aquela bondade genuína, aquela bondade que atrai. Não aquela bondade que espanta, que repele, mas aquela bondade, Pai amado, que é desejada por aqueles que ainda não a conhecem. Pai, me ajude a ser a luz que o Senhor quer que eu seja e da maneira como o Senhor quer que eu seja. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Sem o Senhor, Pai, será difícil. Eu quero dizer para você também que está ouvindo essa mensagem nesta noite. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, saiba que você está em trevas. Saiba que você ainda não tem a luz para te guiar a viver uma vida moralmente boa, mas mais do que isso, a luz para te guiar para o caminho da eternidade ao lado de Deus. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, você ainda não viu a luz. Cristo é a luz. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, Ele quer que você, que ainda não teve encontro com Ele, possa ter neste momento este encontro. Que a luz do Senhor Jesus possa iluminar a sua vida a tal ponto que você não a resista e possa neste momento se render a Ele, dizendo que reconhece que é um pecador e que não pode se salvar, que reconhece que por causa do seu pecado você vai para o inferno, que reconhece que somente há um caminho para a salvação eterna. E esse caminho se chama Jesus. Esse Jesus que foi providência de Deus para mim e para você. Jesus que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue ali, pagando a pena pelo pecado que você comete, para que através deste sangue derramado,
o pecado que habita em você possa ser lavado. Se você, arrependido dos teus pecados, deposita a sua confiança no sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo, você pode, neste exato momento, experimentar dos céus a salvação eterna. Não há sentido nenhum em você ouvir a mensagem do Evangelho sem que você possa se render a este Evangelho ao qual foi pregado a você. Esta luz está diante de você, está iluminando os passos que você deve tomar agora. E estes são os passos, estes que foram explicados para você. Diga para Deus: Deus, eu reconheço tudo isso, eu estou arrependido. E eu quero nesta noite, crendo no sacrifício de Jesus, entregar minha vida nas tuas mãos. Eu quero dizer para você, se você fez isso, você é salvo. Se você fez isso, você, em determinado momento da eternidade, vai ter um encontro real com Cristo na morada celestial. A palavra de Deus diz que o lugar onde Ele preparou para nós tem ruas brilhantes. Lá a verdadeira luz vai iluminar, não vai haver noite. E lá você vai poder se alegrar por toda a eternidade, sabendo que você escapou da terrível condenação eterna. Você escapou de um lugar onde, apesar de o fogo nunca se apagar, é um lugar de trevas plenas. A Bíblia diz que lá é um lugar onde o bicho nunca morre. A Bíblia diz que lá é um lugar de choro e ranger de dentes. Se você tomou uma decisão ao lado de Cristo, você não vai passar ali. Você vai estar com Cristo na eternidade e começar a desfrutar das bênçãos da eternidade ainda aqui na terra.